Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais dos 5 solas da Reforma Protestante. Esses 5 solas da Reforma representam os princípios fundamentais, a base, que nortearam o movimento de reforma da Igreja durante o século XVI. Esses princípios foram cruciais para a redefinição da teologia cristã e continuam a influenciar profundamente a fé evangélica até os dias de hoje. A Igreja foi muito perseguida desde o início. Nós acompanhamos pela palavra de Deus. E no ano 313, essa perseguição teve fim com o imperador Constantino, que decretou que o cristianismo era uma religião legal e permitida no império. 70 anos depois, em 380, o imperador Teodósio promulgou, no chamado Edito de Tessalônica, que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano. Todos seriam cristãos. E aí o que aconteceu? Multidões de pessoas foram batizadas na igreja, mas sem conversão, não nasceram de novo, não foram convertidas. Foram simplesmente batizadas porque o cristianismo se tornou um benefício, mas não conheciam Deus nem a Cristo, não haviam nascido de novo. Então, nesses 400 anos iniciais, essa igreja já havia se corrompido, já não era mais a igreja que Paulo pregou, que os apóstolos pregaram, não era mais aquele evangelho simples, ela foi corrompida. E a Igreja Católica, que passou a se denominar a Igreja Católica Romana, ela preferiu, com a vinda de várias pessoas batizadas sem conversão, preferiu agregar as crenças dessas pessoas, de pagãos, do que reformar a igreja e voltar ao texto original, ao sistema original, ao meio original pelo qual ela foi criada, do evangelho simples do Senhor Jesus. Por isso, ela aceitou várias práticas desses pagãos e as decisões dos anciãos e cria, então, um magistério como autoridade da igreja e de para interpretar a Bíblia. E aí vieram muitas práticas. Arrecadação de recursos financeiros para as obras da igreja, veneração de relíquias. O que eram essas relíquias? Parte do corpo ou da veste de um mártir, de um cristão, ou um objeto daquele cristão. E essas crendices eram associadas a um poder miraculoso. Eles achavam que ter parte da veste ou do corpo desse cristão ou desse mártir faria milagres. E assim foram partes de roupas de Cristo, de Maria, dos apóstolos, do manto de Jesus, de Maria também, lascas da cruz. Foram várias lascas da cruz de Cristo sendo vendidas, pregos da crucificação, frascos com o sangue de Cristo, espinhos da coroa, da lança que
acertou o Senhor Jesus. E a mais famosa entre todas essas relíquias é o Santo Sudário, que nós já ouvimos falar e que se encontra na Catedral de Turim, na Itália. Então, isso fazia com que houvesse peregrinação. E essa peregrinação das pessoas que iam, assim como as pessoas iam ao templo, os judeus peregrinavam todos os anos para ir ao templo, passou a ser uma peregrinação que dava dinheiro. Então, vendiam-se essas relíquias no culto para lucrar. E nós sabemos que até hoje existem romarias, né? As romarias aqui no Brasil, na igreja de Nossa Senhora Aparecida e várias romarias por aí. Então, essa fonte de renda que veio da veneração das imagens de Jesus, Maria e dos santos que eram abençoadas, se tornavam importantes para o povo. Eles começaram a venerar essas imagens, comprar as imagens e eles achavam importantes, assim como velas, crucifixos, rosários, cruzes, incensos, medalhas e várias outras coisas. E nós podemos ver que hoje ainda entre os pentecostais acontece isso, não só na Igreja Católica. Eles teimam em vender água ungida, cajado de Moisés, como se essas coisas tivessem grande importância. E aí criou-se a doutrina do purgatório e as indulgências. O que era isso? O purgatório era um lugar para onde as pessoas iam após a morte, porque eles deviam ali purgar os seus pecados, pagar e depois de um tempo iriam para o céu. Então haviam as indulgências. O que era isso? A pessoa pagava um determinado valor e por aquele valor pago, o Papa declarava uma espécie de perdão em que abreviava o tempo da pessoa no purgatório, da alma, né, no purgatório. Então a pessoa morria, teria que ficar 10 anos no purgatório. Então, quando alguém pagava, o Papa tirava lá 1 ano, 6 meses a menos no purgatório para a pessoa ir para o céu. E essas indulgências parece que foram a gota d'água. Aí as pessoas falavam na época, inclusive, você paga, a moeda cai, a alma voa para o céu. E o Papa Leão X, em 1513, queria construir a Catedral de São Pedro em Roma. Por isso essas indulgências, para que esses valores que o povo pagava achando que a alma do seu ente querido sairia do purgatório, serviria tão somente para construir essa Catedral de São Pedro. E aí Lutero, Martim Lutero, quando ele viu essas coisas, ele ficou furioso. E ele já vinha percebendo muitas coisas erradas na igreja, mas isso foi a gota d'água. E ele já tinha determinadas teses sobre erros, heresias da igreja e afixou 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg. Ele era um monge agostiniano, mas ele não encontrava paz. Ele vivia
sofrendo interminavelmente, porque se achava pecador e achava que não havia perdão para ele, e se confessava diariamente com os seus superiores, até que um dia, ao ler o livro de Romanos, ele foi chamado pelo Senhor. E as escamas caíram, e ele descobriu que somos justificados pela fé em Cristo, pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E isso trouxe imensa alegria a ele. Muitos foram chamados pelo Senhor através do livro de Romanos, né? Então, muitos antes de Lutero tentaram reformar a igreja, mudar a igreja, tirar essas heresias e morreram por isso, porque não era a hora, mas na hora certa Deus levantou Lutero para isso. Mas eles não conseguiram reformar a igreja não aceitou, então eles se separaram, formando o que nós chamamos de igreja reformada ou protestante. Por que protestante? Porque foi em protesto às heresias criadas pela Igreja Católica. Foi em protesto àquilo. Não foi uma separação, foi um resgate da igreja primitiva. Foi um resgate para voltar à igreja primitiva como era, pura e simples, um simples evangelho. E aí o que fez a Igreja Católica? Ela colocou a Contra-Reforma, ou seja, ela não aceitou essas teses e colocou uma contra a reforma que eles praticavam. Então o Papa convocou uma reunião para combater esse protesto, que foi conhecido como Concílio de Trento, em 1546. Eles não aceitaram reformar a igreja e excomungaram esses monges e padres que tinham essas ideias. A igreja condenou a justificação pela fé somente, não era somente pela fé, a justificação tinha outros fatores, como ainda prega até os dias de hoje, né? Que não é somente pela fé. E ao texto bíblico traduzido por Jerônimo, que é considerado Vulgata Latina, é conhecido como Vulgata Latina, eles acrescentaram 7 livros apócrifos. Por isso, a Bíblia da Igreja Católica tem mais 7 livros apócrifos que não foram aceitos quando se formou a Bíblia. E ele manteve os sacramentos da igreja, os 7 sacramentos que são o batismo, crisma, confirmação, eucaristia, que seria a ceia, né? A penitência após a confissão, a extrema-unção e o casamento, tudo pela igreja. E as pessoas só podem ser salvas por eles, se cumprirem esses 7 sacramentos. Então, elas reforçaram o culto dos santos, que cultuavam e adoravam os santos, Maria, São Pedro, São José, e também mantiveram o culto às relíquias, a adoração, né, e a venda de relíquias. Mantiveram a doutrina do purgatório e, no fim de tudo, só reafirmou aqueles dogmas que estavam errados. Ela não mudou nada, ela não aceitou nada do que Lutero colocou e que outros reformadores já vinham
tentando, né, mudar. A igreja não aceitou e só reafirmou na Contra-Reforma esses dogmas que vêm até os dias atuais. Ela reconhece somente a Vulgata Latina, ou seja, a Bíblia traduzida em latim, que é chamada Vulgata Latina. Só reconhece esta Bíblia com os livros que eles incluíram, as práticas que nós vimos, que são de relíquias, de romarias, enfim, e o magistério. E o Papa é a maior autoridade, é quem toma as decisões. E ele toma decisões, segundo ele, reveladas pelo próprio Deus. Deus dá a ele esse poder, revela e ele lança para a igreja. E nós sabemos, Hebreus nos diz, né, que ao longo dos tempos Deus falou pelos profetas, né, mas que nos últimos dias falou pelo Filho. E tudo já foi revelado até o final, que é o livro de Apocalipse. Não há mais revelação, mas o Papa se diz com poder de receber revelações dadas por Deus. Então, para a Igreja Católica Romana, não há salvação fora dela. Os membros devem aceitar o Papa como maior autoridade, como autoridade suprema na Terra. O sacerdócio, para eles, significam os padres que podem perdoar pecado. Por isso a pessoa tem que se confessar. Os padres podem perdoar. E, no entanto, a palavra diz que só o Senhor Jesus nos perdoa dos nossos pecados, né? Eles creem na transubstanciação, que é o momento da ceia deles, né? Em que a hóstia e o vinho, elas se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Quando você coloca a hóstia na boca, você nem pode mastigar, porque ali para eles é o próprio corpo de Cristo e o cálice é o próprio vinho. Nós já não vemos assim. Nós vemos como o Senhor estando presente espiritualmente. Espiritualmente estamos lembrando do corpo e do sangue dele que foi sacrifício pelos nossos pecados. Então, para eles, Pedro foi o primeiro Papa. Papa quer dizer pai, né? E Pedro foi o primeiro Papa. E todos os papas têm autoridade máxima na igreja. E que eles são legítimos sucessores de Pedro, porque Pedro, segundo eles, recebeu chaves dos céus como autoridade. E por isso Deus confirma as decisões do Papa. Imaginem, Pedro não consta biblicamente, nem por estudos, que Pedro esteve em Roma na época que a igreja foi criada. E quando o Senhor Jesus disse sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja, esta pedra quer dizer o próprio Senhor Jesus, porque o próprio Pedro reconhece isso e diz na sua carta que Jesus é a pedra angular rejeitada pelos construtores. Então, em 1854, o Papa da época determinou que Maria nasceu sem pecado. Ela não era pecadora, ela não pecou, ela não teve filho, que os irmãos de Jesus não são irmãos, porque a palavra dizia
que a palavra em hebraico que nós conhecemos por irmãos significava parente. Então, eles eram primos e não irmãos. Agora, quando a gente lê a palavra em que os homens falam, quem é esse Jesus? Ele não é aquele filho daquele carpinteiro que tem irmãos e irmãs. Bom, se ele tivesse só primos, eles não iam citar isto, né? Eles iam falar aquele carpinteiro que tem os parentes lá chamados, que nós conhecemos. Não, ele falou, nós conhecemos porque acompanhamos o seu crescimento, acompanhamos a sua família. Então, sabemos que eram irmãos de Jesus, de verdade. O Papa Pio XII, em 1950, disse que Maria subiu aos céus em corpo, exatamente como Cristo. Ela subiu pelas nuvens como Cristo fez. Eles chamam Maria de Mãe de Deus. Ela não é Mãe de Deus. O máximo que podemos dizer é que ela é Mãe de Cristo, homem, porque Cristo é homem e é Deus. Então, ela seria mãe de Jesus, homem, não mãe de Deus. E que os pecadores só recebem perdão por ela, porque ela é conhecida como a Rainha do Céu, que intercede por nós junto ao Filho. O Filho ouve porque ela é mãe, aí eles dizem que no vinho, ela disse, acabou o vinho e ele acabou transformando a água em vinho para atender o pedido da mãe e que por isso ela intercede por nós e por isso ele nos dá o perdão. E nós sabemos pela palavra que não é assim, né? Então, a igreja excluiu o segundo mandamento, o mandamento que diz que não devemos adorar nenhuma imagem de nada que existe no céu, na terra, debaixo da terra. Eles excluíram esse mandamento. Então, ficariam 9 mandamentos, né? O último mandamento, para nós, é aquele que diz, não cobiçarás e não cobiçarás nada, a mulher do teu próximo, nem nada do teu próximo. Então, o que eles fizeram para não ficar 9 mandamentos? Eles dividiram o último em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás nem o boi, nem a casa, nem nada do seu próximo. Dividiram em 2 e assim mantiveram os 10. A igreja admitia que Cristo morreu por pecadores, mas ela não admite que isso é um ato jurídico, é um ato de Deus em que ele dá uma sentença. Nós somos justos, justificados pela fé em Cristo, mas eles não acreditam assim. A justificação católica, na Igreja Católica, é meio complicado. Deus nos dá da sua graça e nos transforma por dentro, mas nós temos que cooperar para conseguir a salvação. Como? Praticando atos de justiça e fazendo todos aqueles sacramentos. Então, a gente recebe no batismo, quando somos criança, a graça infusa, que eles chamam de graça infusa. Mas para a salvação é necessário obras e os sacramentos, para que nós possamos chegar ao perdão de Deus. A confissão ao Padre, a penitência, a missa, a Eucaristia, a extrema-unção, enfim, todos aqueles sacramentos. E nós que conhecemos a palavra, sabemos que chegamos ao perdão somente por Cristo. Só Cristo
perdoa os nossos pecados. Então, os benefícios de Cristo, para eles, só nos chega através dos sacramentos e dos sacerdotes. São eles que ouvem as nossas confissões e cuidam do nosso pecado, né? E perdoam os nossos pecados. Então, foram instituídos, com essa reforma, 5 solas, que são, primeiro, sola Escritura, somente a Escritura. Ela indica a autoridade suprema, ela é a nossa autoridade suprema. Não devemos aceitar nada que não esteja na palavra de Deus. A Bíblia é reconhecida como a única fonte de autoridade infalível e suficiente para a fé e a prática cristã. Somente a Bíblia é a nossa autoridade. Segundo, rejeição de tradições. Aquelas tradições que a Igreja tem, as doutrinas da Igreja Católica, tudo deve ser avaliado e aceita somente se estiver em conformidade com a Escritura. Não estando na Escritura, não podemos aceitar. Terceiro, livre interpretação. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar a Bíblia por si mesmo, guiado pelo Espírito Santo. Quando lemos a Bíblia e o Senhor fala conosco através da sua palavra, é pelo Espírito Santo. Nós entendemos aquilo que Ele deseja nos falar e podemos voltar várias vezes ao mesmo tempo durante a nossa vida, que aquele texto será cada vez diferente para nós. Cada vez ele há de comunicar alguma coisa diferente. Isso quer dizer que a palavra do Senhor é viva. Ela nos fala aquilo que precisamos ouvir na hora que precisamos ouvir. Então, não aceitamos nenhuma autoridade que não seja a Escritura que temos, a primitiva do Antigo Testamento e a nova, escrita por apóstolos e discípulos no Novo Testamento. O segundo é sola gratia, somente a graça. Ele nos fala que a salvação é pela graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, que não pode ser merecida ou adquirida por meio de boas obras. Nós não merecemos, não há nada que a gente possa fazer que consiga a salvação. É um dom de Deus. Ele nos chama, Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos faz amá-lo. Tudo vem dele. E Ele nos santifica também, dia a dia, até o dia de Cristo Jesus. Ele vai nos transformando, nos tornando a imagem do seu Filho. Então, não há nada. Parece que o cristianismo é a única religião em que o homem não faz nada. Tudo vem de Deus. É considerado monergismo, quando a força, a obra, vem de um lado só, que é de Deus para o homem. Então, não há o que possamos fazer, não há confissão para padre, para pastor, que nos livre dos nossos pecados. Nós temos que confessar ao Senhor Jesus e a Deus que nos perdoa.
Também a rejeição do merecimento. Nenhum ser humano é capaz de se salvar pelos seus próprios esforços, já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Então não podemos nos salvar, não há nada que a gente possa fazer, porque o Senhor fala, isso é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fiz tanto, por isso eu sou salvo. Não, não há glória. A glória é de Deus. Nós não temos glória alguma. E também a liberdade pela graça. A graça de Deus libera os cristãos da escravidão do pecado e lhes concede a liberdade de viver em obediência a Ele. Se nós olharmos para trás, desde a nossa conversão, a gente pode perceber quanto nós mudamos, quanta coisa deixamos para trás, quanto abandonamos e estamos sendo transformados. Temos essa liberdade de, aos poucos, ir obedecendo a palavra do Senhor, até que a obediência seja praticamente total. A terceira é sola fide, ou seja, somente a fé, a justificação pela fé. O ser humano é justificado diante de Deus apenas pela fé em Jesus Cristo e não por suas obras. Não há outra coisa que nos justifique. Não é o confessar pecados a padres ou a pastores. A justificação é pela fé, mediante a obra de Jesus Cristo. Quando cremos na sua obra, quando cremos no plano que Ele cumpriu do Pai, cremos que Ele foi ressuscitado, cremos nele, queremos viver para Ele e sentimos que Ele é o nosso Senhor, porque fomos mudados por Deus, a graça de Deus faz isso. Então nós percebemos que a justificação realmente é pela fé nele. Nada mais pode nos justificar. Rejeição de obras. As boas obras não podem salvar o ser humano, mas são uma consequência natural da fé. Então, o que são as obras? Porque fomos chamados para essas obras, né? Não é o praticar boas obras que mostra que somos cristãos, porque as boas obras não se faz para sermos salvos. É o contrário. Primeiro nós somos salvos e, em consequência dessa salvação, é que realizamos boas obras. Porque as boas obras sem a salvação indicam apenas motivação de fazer alguma coisa, talvez para ganhar outra, e não é assim. As boas obras são consequências daqueles que foram salvos, porque eles são transformados para realizar essas obras. Nós mudamos, Deus muda o nosso caráter e nos muda para que possamos realizar essas obras. Então, elas são consequência natural da fé e da salvação. Terceira, segurança da salvação. A fé em Cristo garante a salvação eterna, independentemente dos méritos pessoais. Ninguém que foi salvo merece. Nenhum de nós merecemos. Todos somos pecadores. Mas a graça nos alcançou mediante a fé em Cristo. Então isso é uma salvação eterna. Não importa o que a gente faça, nada nos separará do amor de Deus. E o Senhor Jesus
nos diz: aquele que o Pai me der, jamais lançarei fora. Então, é uma segurança que temos de que a salvação, a partir do momento que cremos que nascemos de novo, ela será eterna. O quarto, solos Christus, somente Cristo. Ele é o único mediador. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o ser humano, não havendo outra maneira de acesso a Deus. Não é falando com o padre, não é pedindo ao Papa, não é confessando os pecados para o padre, não é realizando obras, indo à missa, apenas Cristo. Ele é o único mediador. É Ele quem nos leva a Deus. Ele é a porta, Ele é o caminho que nos leva a Deus, que nos reconcilia com Deus, somente pela fé. Sacerdócio de todos os crentes. Através da morte de Cristo e do nosso novo nascimento, todos temos acesso direto a Deus. Não precisamos de intercessores. Não peçam a ninguém para orar. Claro, a não ser no caso em que pedimos a vários irmãos para estar orando juntos. Mas não é pedindo a oração a um padre ou a um pastor que o Senhor vai atender. Não, nós temos acesso direto ao Pai. Nós podemos pedir porque Cristo nos deu esse acesso. Ele abriu a porta e nós podemos falar com o Pai e Ele nos ouvirá. A completude em Cristo. A salvação é encontrada exclusivamente em Cristo, não havendo necessidade de complementos ou suplementos. Não precisamos comprar cajado de Moisés para nos proteger. É o próprio Pai quem nos protege. Não precisamos confessar pecados e fazer penitências. É o próprio Cristo e Deus que nos perdoa. E a rejeição de intermediários. A Igreja, os santos e os sacramentos não podem substituir a mediação única de Cristo. Não há nada, irmãos, nada que substitua o papel de Cristo. Ele é único e suficiente na nossa salvação. Mais nada, não há padre, não há objetos, não há relíquias, não há romarias, não há nada, somente Cristo. E o quinto, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Centralidade de Deus, toda glória e louvor deve ser direcionados exclusivamente a Deus, rejeitando a glorificação de seres humanos. Nós não temos glória nenhuma. Não devemos dar glória a padre, nem a papa, nem a ninguém, nem a pastor, a ninguém, porque todos somos pecadores, todos somos iguais perante a Deus. Não merecemos nada, e se Ele nos deu, foi pela sua misericórdia, Ele nos deu a sua graça e não nos deu o que nós merecemos, que seria a condenação. Então a glória é toda dele e o louvor e do Senhor Jesus. Não repartimos a glória com mais ninguém, somente ao nosso Deus. A adoração a Deus. A vida cristã deve ser dedicada à adoração e glorificação de Deus em todas as áreas da existência. Dia a dia devemos adorar o nosso Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, e glorificar o seu nome
agindo de acordo com a sua palavra. Humildade pessoal. Os cristãos devem rejeitar o orgulho e a autopromoção, reconhecendo que tudo o que têm e são vem de Deus. Nós não somos nada. Não sejamos orgulhosos. Tudo vem de Deus. Se somos bem-aventurados, abençoados, tudo vem de Deus. Não devemos nunca nos autopromover, porque somos tão pecadores e tão sujos quanto os outros irmãos, mas só pela graça é que Deus nos ajuda e nos abençoa. Então, aplicando os 5 solas na vida cristã. Aplicamos como? Primeiro, pelo estudo da palavra. Cultivar o hábito de ler, estudar e meditar diariamente na Escritura Sagrada. O Senhor Jesus fala com seus apóstolos: Pai, santifica-os na tua palavra. A palavra de Deus nos santifica. Quando temos o hábito de ler e estudar a palavra, somos santificados a cada dia. A palavra vai mudando o nosso caráter e vai nos dando habilidade de obedecer ao Senhor. Segundo, a confiança na graça. Temos que reconhecer que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, rejeitando qualquer confiança em méritos próprios. Nós não fazemos nada, jamais faremos qualquer coisa que mereça a salvação. Tudo vem de Deus. Terceiro, a fé em Cristo. Depositar toda a nossa fé e esperança em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Só Ele salva, só Ele é o nosso Senhor, mais ninguém. Não adoraremos a mais ninguém. E quarto, vida para a glória de Deus. Viver uma vida de adoração, submissão e serviço. Adorar, estar submissa à vontade de Deus e servir, buscando honrar e glorificar a Ele em todas as coisas. Conclusão. Os 5 solas só exaltam a soberania de Deus e humilham o homem. Exaltamos que Deus é soberano, que Ele faz tudo, que tudo vem dEle, e nos colocamos em humilhação, porque não somos nada. Esses 5 solas nos mostram a nossa posição correta, que somos pecadores, que não podemos nos salvar e que necessitamos da graça de Deus. Merecemos o seu juízo, a condenação, mas Ele nos dá graça e misericórdia mediante Cristo. Por isso, a glória sempre será dele. Então, Igreja Reformada é a que segue esses pontos essenciais. Se a salvação para uma igreja não está em Cristo, corra. Não é uma igreja reformada. Então, os 5 solas definem a visão geral e depois vamos ver os 5 pontos do calvinismo que nos mostra o sistema de salvação, como Deus salva o homem. Porque sozinho o homem não se salva, ele não pode. Mas só Deus nos escolhe pela predestinação e nos salva por Cristo. Então, para nós, Cristo morreu por esses predestinados e o Espírito Santo chama a cada um
no momento certo, e eles jamais perdem a salvação pela perseverança dos santos. Então, os 5 solas foram se tornando a consciência dos pontos da reforma. Não fugimos desses 5 pontos. Por isso, comemoramos o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou a lista das 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Comemoramos porque foi o resgate da igreja primitiva. Deus estava vendo as heresias que estavam sendo cometidas, coisas erradas, e Deus levantou muitos homens, e principalmente Lutero, no momento certo, para iniciar essa reforma, que tem o sentido não de mudar, mas de nos levar à escritura primitiva, de nos levar ao simples evangelho que foi pregado por Paulo. Simples, que tudo é Jesus, é Deus e é Jesus. Foi uma volta, um resgate de tudo que Paulo falou para a nossa vida e para a igreja que ia continuar. Então, espero que vocês consigam entender e em breve estaremos vendo os 5 pontos do calvinismo. Amém? Até o próximo vídeo.